Olá, pessoal. Nesta aula de Sociologia, nós vamos trabalhar com um conteúdo que fala sobre indústria cultural, tá? Um tema muito importante, estudado na Sociologia, mas também estudado em outras disciplinas, outras áreas de conhecimento. A indústria cultural, pessoal, ali no início dos anos 40, alguns pensadores da Alemanha vão desenvolver uma série de pesquisas, tá, cujo tema central era essas transformações que aconteciam nas sociedades contemporâneas ligadas à cultura. Tá? Então, esses pensadores vão desenvolver o que nós chamamos de teoria crítica, relacionada ali às transformações, às mudanças que acontecem nos hábitos, nos costumes das pessoas relacionadas ao consumo de mercadorias, ao consumo de bens culturais. Eu vou colocar aqui para compartilhar o material para vocês, tá, que é sobre essa temática, indústria cultural. Bom, o desenvolvimento da cultura de massa, né, a gente vai ver ali principalmente através do desenvolvimento desses meios de comunicação de massa e a chamada indústria cultural, possibilitaram então a expansão de modos de vida que foram se tornando cada vez mais habituais entre as pessoas de diferentes locais. Isso vai contribuir muito para que os espaços se tornem cada vez mais parecidos, né? Porque as pessoas estão consumindo bens, estão consumindo produtos semelhantes, favorecidos então pelo desenvolvimento, né, dessa indústria cultural, né? A partir do momento que as pessoas estão consumindo cultura, que as pessoas estão consumindo entretenimento, isso mostra que os espaços estão cada vez mais parecidos. Então, experiências como assistir novelas, séries, jogos, andar por ruas cheias de lojas ou interagir nas redes sociais foram se tornando cada vez mais comuns em diversos lugares do mundo. É nisso que eu estou chamando aqui a atenção, né, para tentar mostrar como esses espaços estão cada vez mais parecidos, justamente porque esses bens culturais, né, que a indústria cultural vai nos trazer, tá, estão cada vez mais comuns. Né? A gente pode assistir uma série na TV, né, enfim, que pessoas lá do outro lado do mundo também estão assistindo. E o capitalismo vai ter essa dinâmica, vai tentar implementar essa perspectiva, né, de produzir também cultura, de produzir também bens culturais, né, que vão ser comercializados, que vão se transformar em mercadorias. Os jogos, né, o próprio consumismo que se dá a partir do contato, né, com essas redes de marketing, né, com a propaganda, aqui também entra como mais um elemento que vai evidenciar o desenvolvimento da cultura de massa. Mas aí nós temos que fazer um retorno, né, para a modernidade, para tentar entender a cultura da modernidade. E é a partir ali da invenção da prensa de tipos móveis, né, que nós vamos entender ali o desenvolvimento do chamado mercado literário. Então, alguns acontecimentos ali no século XVIII, principalmente, ali a partir do Iluminismo, da Revolução Francesa, né, todas aquelas mudanças que acontecem do ponto de vista político, mas também social, vai ter um reflexo, vai ter um impacto também nas questões culturais, principalmente porque artistas começam, né, a buscar, divulgar e vender a sua própria arte. A arte passa a ser, então, comercializada, tá? Ou seja, nós vamos ter aí, identificar um período de liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da divulgação, liberdade da comercialização, também das questões artísticas, tá? Também das questões que envolvem a arte. E, obviamente, né, a partir da Revolução Industrial, que nós vamos identificar ali o crescimento das cidades e o consequente consumo de bens. Tá? O capitalismo, para tentar fazer com que as pessoas não questionem o seu sistema econômico, não critiquem esse sistema econômico que gera tantas desigualdades, também vai apresentar ali toda uma rede, né, de bens ali que vão ser comercializados, voltados para o lazer, voltados para o entretenimento, como, por exemplo, a fotografia, cartazes de peças de teatro, né, de cinemas, rótulos de determinadas marcas, né, de produtos que também vão ser mercantilizados. Tudo isso a Revolução Industrial também vai atingir. Crescem as cidades e cresce a propaganda em torno de determinados produtos. Tá? Bom, nós temos também aqui a França no século XIX, ali, através do romance de folhetim, esse romance seriado, né, como o primeiro exemplo que a gente pode tomar aqui como um tipo de entretenimento que as pessoas vão buscar consumir de forma seriada, assim como a gente assiste essas séries, né,
novelas e tudo mais. Aqui na França do século XIX também podemos identificar a comercialização, a partir então dessa invenção da prensa de tipos móveis, né, desse romance de folhetim que também vai ser um objeto de mercantilização. Tá? Bom, a indústria cultural, então, refletindo então sobre esse amplo processo histórico da indústria cultural, nós vamos identificar aí o trabalho de filósofos, de sociólogos, psicólogos, que vão identificar então o desenvolvimento de um setor da produção cultural voltado para o entretenimento, como eu acabei de falar, como mostra aqui nessa imagem, né, as pessoas todas com óculos 3D no cinema. Né? É uma produção voltada para o entretenimento, para o lazer das pessoas. E, consequentemente, essa circulação da informação e a propagação das artes, da cultura, para o grande público, vai ser assim denominado, né? Indústria cultural. Vamos identificar também um papel muito importante das emissoras de rádio, televisão, das gravadoras, das editoras, das agências produtoras de conteúdo, também dentro deste setor, né? Setor que busca, de certa forma, aqui manifestar diversas tentativas, né, de promover essa produção da cultura, né, de toda uma produção e circulação de uma cultura para atingir cada vez mais e mais pessoas. Tá? Aqui eu trago o exemplo da Comic Con Experience de 2014, né, que é o maior evento de cultura pop do mundo. E ele vai trazer uma série de atrações, pessoal, como a indústria de séries, histórias em quadrinhos, videogames, né, nós temos o cosplay também, aquelas manifestações artísticas baseadas em personagens de animes, né, de personagens ali de filmes, né, de histórias em quadrinhos e super-heróis. E notem bem como isso vai acabar mobilizando o mercado, vai acabar mobilizando aqui diversos setores da indústria cultural, né, que diz respeito ali à indústria e comercialização de imagens, né, de editoras, o mercado editorial, mas também o mercado cinematográfico, né, visto que muitos desses personagens, dessas histórias, esses HQs também vão para a tela do cinema, certo? De jogos também, de videogame, tudo isso aqui inserido dentro de um grande evento que é a Comic Con Experience. Muitas pessoas buscando informações, buscando acesso a esse tipo de entretenimento, né, dentro de um espaço aqui, que é a Comic Con. Bom, essa propagação desses conteúdos surgiu através, então, da popularização dos chamados meios de comunicação de massa. E aí, podemos citar como exemplos jornais, rádio, e atualmente, né, recentemente, os smartphones, os tablets, todos esses aqui entendidos enquanto instrumentos, meios de comunicação que vão popularizar essas informações, que vão popularizar esse tipo de cultura voltada para o entretenimento. Então, esses meios eles se adaptam com facilidade à modernidade capitalista e à sua economia de mercado, né, pessoal? Como eu acabei de falar para vocês, tudo vai ser objetificado aqui, tudo vai ser objeto de mercantilização. Consequentemente, esses meios de comunicação de massas vão se dirigir para muitas pessoas simultaneamente. É por isso que é de massa, né, pessoal? Massa de população, de quantitativo aqui de pessoas que vão ser atingidas pela propaganda, né, por essa economia de mercado voltada para a propagação de conteúdos, tá, voltados para o entretenimento, voltados para o lazer. Tá? Uma comunicação que vai se dirigir a muitas pessoas simultaneamente. Aos poucos, então, nós podemos entender, então, que se cria um processo de massificação da cultura, né, de uma cultura padronizada, voltada para o consumo rápido, tá? Como eu falei para vocês, aqueles romances de folhetim lá no século XIX na França, até as histórias em quadrinhos hoje em dia, né, vai se dar todo um processo padronizado, né, de promoção e de divulgação dessas informações, de fácil acesso, de leitura rápida, né, e que seja barato também para que possa atingir cada vez mais e mais pessoas possam ter acesso a essas informações, né, a esse mercado, né, o mercado editorial, o mercado de livros, o mercado de revistas em quadrinhos. Ou seja, aqui nós estamos identificando a massificação, ou seja, a uniformização de comportamentos, de gostos, valores e estilos de vidas promovidas pelos meios de comunicação. Podemos utilizar aqui também como exemplo os animes, os mangás, onde muitos jovens compram roupas semelhantes, né, das histórias de quadrinhos, né, e a gente sabe que aquilo faz parte, né, da cultura, das culturas orientais, né, Japão, China, e que com o advento da globalização, dessa globalização cultural, em outros países, em outras regiões que não tinham esse hábito, essas culturas,
né, de utilizar determinadas vestimentas, maquiagens, também passam a utilizar. Isso mostra o quê? De certa forma, a uniformização de comportamentos, de um gosto, né, e de um estilo promovido pelo quê? Pela essa massificação, pela padronização de determinados aspectos culturais. Então, essa expressão indústria cultural, ela começa a marcar os estudos sociológicos, ganha espaço aqui. Então, nós vamos identificar aqui pensadores como Theodor Adorno, Marx Horkheimer, que vão desenvolver interpretações críticas sobre essa massificação cultural. Por quê? Eles vão dizer que essa indústria ela vai acabar se apropriando das manifestações artísticas e culturais e, através do mercado, vai tornar isso em produtos que possam ser vendidos em larga escala, alimentando, então, esse consumo de massa. Ou seja, o que esses pensadores estão falando aqui? Que tudo vai ser objeto de mercado, tudo vai ser objeto do capitalismo, daí vem a análise crítica que eles vão desenvolver, tá? Mas quem é que vai ter acesso a esses produtos mercantilizados? Quem é que vai ter acesso a essa cultura? Né? Essa cultura popular? E qual o custo disso? Então, é em torno dessas questões, dessas indagações, que eles vão desenvolver muitas perspectivas, muitas pesquisas críticas na época. E até hoje são extensamente aí utilizadas enquanto referenciais teóricos, né, no campo da sociologia, no campo dos estudos sobre a indústria cultural. Aqui eu trago alguns conceitos, mas nos próximos materiais que eu vou compartilhar com vocês, que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou trazer aí uns maiores detalhes sobre esse conceito de indústria cultural e buscando também entender a importância desses autores que eu acabei de falar, tá, para os estudos relacionados aos meios de comunicação de massa, nessa cultura padronizada. Bom, este é o conteúdo, tá? Este é a temática que eu apresento para vocês, indústria cultural. E se surgiu alguma dúvida relacionada a esse conteúdo, encaminhe no chat, encaminhe lá na turma, tá bom? Muito obrigado.